A paz do Senhor, nós iniciamos em nome de Jesus a nossa adoração a Deus, o nosso culto, a nossa palavra, e que você seja bem-vindo para este momento todo especial e que o Senhor venha falar com você nesta oportunidade em o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos nesta nossa fala desta noite falar sobre tenha esperança, Deus está no controle. E a palavra de Deus começa dizendo para nós, a partir do versículo 10, Gênesis 28, versículo 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a um determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E nesta noite ele teve um sonho, qual viu uma escada apoiada no chão, e o seu topo apoiava-se ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você onde quer que vá, e o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não lhe fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não há outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha posto como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre ela no seu topo. E deu-lhe o nome daquele lugar Betel, embora a cidade anteriormente se chamava Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, promover-me comida e roupa, será o meu Deus, e levar-me de volta à casa de meu pai. Então, esta pedra que hoje coloquei como coluna será santuário do meu Deus, e tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Meu amado irmão e irmã, que o Senhor Deus nos dê a bênção da sua palavra nesta oportunidade. E eu quero compartilhar com você este texto bíblico, a narrativa da história deste homem, em que ele espera, em que ele descansa na providência divina. O relato da história da vida de Jacó, nós já falamos nos vídeos anteriores sobre o seu avô Abraão e sobre o seu pai Isaque, e nesta esperança, nesta paciência, Deus no controle de todas as coisas, nós vamos falar sobre Isaque, sobre Jacó. Ele descansou na providência divina. Ele buscou em Deus. Por quê? Porque ele acreditava
ele não se desesperou. Ele acreditava no Deus das grandes transformações. Ele descansava na providência divina. E ele creu e acreditava em Deus. Jacó, meus amados irmãos e irmãs, quando ele busca, quando ele parte para esta viagem, ele vem de uma situação muito delicada na casa de seus pais, em que numa oportunidade de fraqueza do seu irmão Esaú, ele compra o direito de primogenitura, o direito de filho mais velho, com um prato de lentilha. Esaú, exausto de fome, cansado, voltando do campo, ele troca a bênção de filho mais velho por um prato de comida. E num dado momento, Isaac, já avançado em idade, ele tem o desejo de abençoar Esaú, seu filho, com a bênção da primogenitura, e tem todo um trama da sua mãe para que Jacó recebesse esta bênção. E nesta trama para ele receber a bênção, ele tem que fugir de casa, ele tem que ir embora, porque Esaú tinha jurado dizendo que passaria o luto de Isaac e ele mataria o seu irmão Jacó. Mas tudo, quando nós olhamos para a história e quando nós olhamos para o trabalhar de Deus, nós enxergamos Deus traçando e conduzindo a vida deste patriarca, não segundo a vontade dele, mas segundo a vontade de Deus. Mas o que eu quero dizer para você nesta oportunidade é que Jacó, ele crê no Deus das grandes transformações. E eu quero convidar você também, eu quero convocar você a acreditar no Deus das grandes transformações. E o texto começa dizendo que Jacó, ele parte nesta viagem para Harã. Porém, nesta viagem, a Bíblia nos traz a informação de que ele vai sozinho. Porque ele não tinha servos, ele não tinha servas, ele não tinha empregado, ele não tinha bens, ele não tinha riqueza. E ele sai de casa nesta viagem. E num determinado momento desta viagem, ele chega ao final do dia e ele tinha que parar para descansar e dormir. E a Bíblia diz que no versículo 11, o sol já tinha se posto, e ele deita e usa uma pedra daquele local como travesseiro. Mas eu quero dizer para você que Deus estava trabalhando, Deus estava mostrando o caminho, Deus estava revelando-se para Jacó quem ele seria e quem ele deveria servir. Por quê? Porque até aquele momento, Jacó tinha ouvido as histórias do seu pai, o que Deus tinha feito através do seu avô. Jacó tinha ouvido o grande trabalhar de Deus na família do seu pai, mas ele ainda não tinha experimentado Deus falando com ele. E um dos grandes, ou um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta hoje, talvez por falta de conhecimento da Bíblia Sagrada, é Deus falar, mas Deus está falando. E no versículo 12, Jacó, cansado da viagem, ele dorme, e a Bíblia diz que ele tem um sonho. E ele vê uma grande escada que apoiava na terra e tocava o seu topo aos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E ao lado dela estava
o Senhor que lhe disse: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. E darei a você e a seus descendentes esta terra na qual você está deitado. A promessa de Deus, a esperança que nós devemos ter como família, a esperança que nós devemos ter como igreja, a esperança que nós devemos ter como servos do Senhor é de que Deus não desamparará os seus servos. Deus não vai nos desamparar. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você, meu irmão e minha irmã. A sua descendência não vai sofrer as consequências. Mas se a tua descendência servir a Deus, entender o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, Deus garantirá para a sua descendência alimento, saúde, alegria, ânimo. Ele não vai te deixar desamparado. E Jacó parte nesta empreitada, nesta viagem para a terra de Harã. E Deus vai dizer para ele: ó, os seus descendentes serão como pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. E todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. A igreja de Cristo, os servos salvos no nome do Senhor Jesus Cristo, é o Israel espiritual de Deus. E estarei com você aonde você for. Eu trarei de volta a casa do seu pai. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Meus amados irmãos, nesta fuga de Jacó, nesta viagem que ele faz, podemos entender também assim, ele vai chegar na casa de Labão. E nesta casa que ele vai chegar, ele vai fixar residência. E o homem que crê no Deus das grandes transformações vai ser personagem de uma das grandes histórias de amor. Ele começa a viver na casa do seu tio, e o seu tio vai fazer uma proposta para ele dizendo: você não pode, você é meu parente, você vai trabalhar, você não pode trabalhar de graça. Qual é o teu salário? Diga qual é o teu salário. Só que Jacó, ele queria construir família. E no capítulo 29, versículo 18, ele vai dizer, ó: trabalharei 7 anos em troca da sua filha Raquel, a sua filha mais nova. Este homem que crê no Deus das grandes transformações, ele também é personagem, como eu disse, de uma das mais lindas histórias de amor. Ele vai servir ao seu tio para trabalhar, para ter direito de casar com a sua filha, com Raquel. Ele casa com ela. E a Bíblia diz que nesta festa de casamento, ele é enganado pelo seu tio, e na noite de núpcias ele entrega a sua filha mais velha. E ele passa-se alguns dias e ele toma a filha de Labão, Raquel, por mulher, e trabalha mais 14 anos para pagar a sua dívida neste amor, nesta história de amor, neste casamento. E esta história de casamento entre Jacó e Raquel, e quando nós falamos da paciência, que Deus está no controle,
ele nos ensina para nós, meus amados irmãos, que nós não devemos perder a paciência e nós não devemos perder a esperança. Ele nos ensina que nós devemos ter paciência na maneira de amar. Jacó nos ensina, meus amados irmãos, que o amor é investimento de vida. Ou seja, quando um homem ama uma mulher, ou uma mulher ama um homem, esse amor merece um investimento. Porque Jacó acreditava, e a Bíblia nos chama no Novo Testamento, que nós devemos crer no Deus das grandes transformações. Ele transforma a humanidade, ele transforma o homem pecador, ele transforma a mulher pecadora, ele transforma o homem caído, ele levanta o caído. Mas Jacó, crendo no Deus das grandes transformações, ele esperava que acontecesse uma coisa na vida dele. Porque Deus disse que estaria com ele, onde quer que ele fosse, e traria de volta a sua terra, aquela terra onde ele teve o sonho. E que Deus não deixaria. Só que nesta esperança, irmãos, ele tem que fugir. Por quê? Esaú tinha jurado de morte. E ele esperava que o agir de Deus abrandasse o coração de Esaú e o transformasse. Jacó, ele passa 20 anos na casa do tio, onde ele constrói família, mas em nenhum momento ele esquece o que ele viveu na casa do pai com o seu irmão. Mas tinha uma promessa de Deus: estarei com você, eu vou te trazer de volta a esta terra. E chega um dia em que Deus o chama de volta. Ele tem que voltar. Quando Deus diz para ele: hoje é o dia, reúna tudo que você tem, o que você conseguiu, a sua riqueza, a sua família, os seus filhos, volte para casa, para a terra, para a casa do teu pai. Ele lembra de Esaú e do juramento que Esaú tinha feito. Ele esperava a reconciliação. Ele esperou 20 anos. E a pergunta para nós nesta noite é: há quanto tempo você está esperando esta reconciliação dentro da sua família? Aqui não estou falando agora da família igreja, irmãos de fé, mas dentro da tua família sanguínea. Por quê? Esta pergunta. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos sombrios, complicados. E a palavra diz que nós não devemos endurecer o nosso coração. E nestes 20 anos que Jacó passou na casa do seu tio, onde ele construiu família, onde ele conseguiu riqueza, rebanhos, servos, servas, filhos, ele aprendeu uma coisa: de que tudo que ele conseguiu, se ele não voltasse e reconciliasse com o seu irmão, nada o adiantaria. Mas ele volta. O relato do livro de Gênesis, nesta história, narra para nós que ele volta. Mas o Deus das grandes transformações aplaca a ira de Esaú e ele se encontra e tem a reconciliação. Mas este homem que tem a reconciliação com seu irmão, ele também vai passar por um momento de sofrimento dentro da sua família. Ele tem os seus filhos
Mas um desses filhos vai chamar a sua atenção. Por quê? Lembra de quando eu disse de que ele é personagem de uma das histórias mais lindas de amor entre um homem e uma mulher? É porque a mulher que ele amava, ela vai lhe gerar 2 filhos, o José e o Benjamim. O José vai ser o filho predileto da mulher amada. Porém, este filho predileto da mulher amada, ele vai ter uma coisa assim diferente com Deus. Ele vai ter uns sonhos. Ele vai provocar discórdia entre os seus irmãos. Ele vai ganhar presente, mais presente do que os seus irmãos. Mas este homem que esperava nas grandes transformações de Deus, ele vai ser surpreendido com a informação de que o seu filho José, o filho amado, o filho da mulher amada, ele morre. Ele tenha morrido. Porém, a informação chega não como ela é. E este filho, que para ele tinha morrido, ele é vendido por um grupo dos seus irmãos, para um grupo de ismaelitas, e ele é levado para o Egito. E lá no Egito, Deus vai estar trabalhando para a preservação da vida, da família deste homem, o qual Deus tinha dito para ele que os seus descendentes se espalhariam por aquela terra, para o norte, para o sul, oeste e leste, até que chega um tempo, Jacó já sem esperança, e ele disse que ele não encontraria mais o seu filho. Chega um momento em que o Deus das grandes transformações permite que o mundo passe por uma grande crise de fome. E a Bíblia diz que somente no Egito tinha comida, tinha alimento. E ele manda os seus filhos descer para o Egito para comprar comida. Uma vez, José reconhece, investiga, pergunta quem era aqueles homens que estavam no Egito, pergunta. E eles falam que era filho de um homem que tinha 12 filhos, um dos deles já não existia mais. E José reconhece, e na segunda vez não tem como, José se apresenta para eles e disse: eu sou José, o qual vocês vendeste para o Egito. E a alegria de José de saber que o seu velho pai Jacó ainda estava vivo, e de que ainda teria mais 5 anos de fome, e José manda trazer para o Egito toda a sua família. E a alegria daquele pai é imensurável. Algumas décadas se passaram do momento em que Jacó recebe a informação atravessada dos seus filhos de que José tinha morrido, encontrada a roupa de José manchada de sangue por ser destruído por um animal. Ele desce para o Egito com a informação de que José estava vivo. Há quanto tempo você espera que seu filho renasça ou nasça para Cristo? Há quanto tempo você espera que a alegria que você teve e que tornou-se um deserto inóspito torna-se um manancial? Porque o Salmo de número 30, verso 5 diz que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. No mesmo Salmo, no verso de número 11, diz: mudaste o meu pranto em dança, minhas vestes de lamento em vestes de alegria. Assim foi, irmãos, com o patriarca Jacó. Por quê? Porque ele acreditava no Deus das grandes transformações. E assim acontece com ele.
ele esperou em Deus. Ele sabia em quem estava acreditando. Ele sabia em quem ele servia. E Deus mudou o choro que durou alguns anos em momento de alegria no Egito. A veste de lamento dele em veste de alegria quando ele se colocou de frente com seu filho José, que era um homem importante na administração do Egito. O Deus que nós servimos no século 21, ele pode mudar e transformar a tua noite de choro em uma manhã de alegria, em uma noite escura, num amanhecer radiante. Mudar as suas vestes, o semblante do seu rosto de tristeza em um semblante de alegria. Porque a nossa esperança, ela não morreu. Há um ditado que diz que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança chama-se Jesus Cristo, o nosso Salvador, que ressuscitou no terceiro dia. Para muitos, no século 21, a esperança morreu. Ele não tem mais um olhar de alegria. Ele não tem mais uma palavra de alegria. Mas ele se afasta a cada dia mais. Diante das circunstâncias em que enfrenta e que está enfrentando. Muitos estão cerrando os punhos contra os céus e amaldiçoando a Deus. Mas eu quero convidar você nesta noite, nesta oportunidade, para você voltar para Deus. Porque a nossa esperança, ela morreu, mas ressuscitou. A esperança da Igreja de Cristo não está nos laboratórios se vai ter ou não vacina, no mercado financeiro, no Congresso, mas a esperança da Igreja de Cristo deve estar plantada no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó pôde ter uma esperança que não se desespera. Então, meu amado irmão e irmã, não sei como que está o teu coração, mas não se desespere. Olhe, como diz o apóstolo Paulo, firme para o alvo, para o autor e consumador da fé. Aquele que eu quero, já caminhando para a conclusão, aquele que vivifica os mortos, está lá em João capítulo 11, versículo 43, Marta e Maria, a comunidade já não tinha mais esperança, mas Jesus mandou tirar a pedra e disse: Lázaro, saia para fora. Esta é a nossa esperança. A esperança da igreja de que um dia nós ouviremos a voz: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O Deus das grandes transformações ressuscita os mortos. O Deus das grandes transformações chama à existência aquilo que não existe. Gênesis capítulo 1, versículo 3, ele diz: haja luz, e houve luz. Este é o nosso Deus. Este é o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. É o Deus em que Ana adorou a Deus, louvou, exaltou e glorificou o nome do Senhor. Está lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 5. Que ela diz: ele, os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos não passam fome.
Aquela que era estéril deu à luz 7 filhos, mas os que tinham muitos ficou sem vigor. Este é o Deus das grandes transformações. É o Deus do impossível. Lá em Mateus capítulo 19, versículo 26, ele diz para nós que para o homem as coisas podem ser impossíveis, mas para Deus tudo é possível. Diz o texto, Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, nada é impossível para Deus. Nada. Absolutamente nada. Faça como Abraão. Espera em Deus. Ainda que contra a esperança. Faça como Isaac. Espere em Deus. Faça como Jacó. Espere em Deus. E no tempo certo, Ele vem em nosso socorro. Por quê? Porque Deus, Ele não pode falhar. Eu não sei qual é a promessa, o que Ele te prometeu, o que Ele falou, revelado pela tua palavra, mas Ele não pode falhar. Vai acontecer coisas para minar a tua fé, a tua caminhada, a tua alegria, para perder a esperança em Deus. Mas a Bíblia diz que o que Ele promete, Ele cumpre. Números capítulo 23, versículo 19, ele diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não pode falhar. Deus não pode deixar de cumprir as suas promessas. Ele cumpre. Então, nesta oportunidade, você que está vivendo, talvez desesperançado, pela cura da enfermidade, seja qual a enfermidade for, talvez você está desesperançado pela conversão de um membro da tua família, de um filho, da esposa, do marido. Talvez você está desesperançado por pensar que vai viver o resto da tua vida solteiro. Espere em Deus. Talvez você está desesperançado porque está há tantos anos em uma empresa, na mesma função. Espere em Deus, coloque a sua vida em ordem, busque a providência divina e você verá o Deus das grandes transformações agindo na sua vida. A tua esperança pela restauração do casamento, talvez você pense assim, não tem mais jeito, vou jogar a toalha, não tem mais, não dá mais. Deus, Ele pode fazer o seu casamento ressurgir da cinza, fazer o amor voltar novamente, porque Ele é que traz à existência aquilo que não existe. Ele faz renascer, Ele faz a água jorrar novamente, Ele faz a alegria voltar novamente. O Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus das grandes transformações, é o Senhor das promessas que nunca ficam velhas. Ele é o Deus das promessas que são fiéis e verdadeira. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E você, meu amado irmão e irmã, busque em Deus, tenha paciência nas promessas do Deus das grandes transformações. Ele está no controle, Ele está buscando
Ele está indo ao teu encontro. Não se desespere. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Faça como Davi, que ele viveu a juventude, viveu a mocidade, a juventude, a vida adulta, e agora ele era velho. Ele disse: ele nunca viu o justo, nem a sua descendência mendigar o pão, porque ele acreditava no Deus das grandes transformações. Ele tinha esperança em Deus, uma esperança viva, não uma esperança morta, mas uma esperança viva. Que o Espírito Santo complete esta palavra no teu coração. E eu quero orar por você e pela sua família. Amado e bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, nesta oportunidade, Senhor, nós falamos que nós devemos ter esperança e paciência em Ti, mas que também devemos crer no Deus das grandes transformações. O mundo, ele passa a cada dia por transformação. O ser humano busca o preenchimento do vazio da sua alma nas mais treslocadas coisas desta vida. Mas o preenchimento da nossa alma nós encontramos em Ti, que é a fonte inesgotável. E eu oro e peço, meu Deus, cura aquele que está enfermo fisicamente, cura aquele que está enfermo espiritualmente, mas cura também, meu Deus, aquele que está enfermo emocionalmente. Meu Deus, não deixe faltar o pão, o alimento no lado dos teus filhos e filhas. Nós oramos em nome de Jesus e repreendemos toda a enfermidade, repreendemos toda e qualquer ação maligna para a glória do teu nome. Que onde esta palavra chegar, Senhor, ela possa trazer a transformação, ela possa trazer a mudança, de que o Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, é o único que pode levar-nos para o céu, é a nossa esperança viva, porque fora de Ti não existe esperança, fora de Ti não existe salvação, fora de Ti não existe cura e não existe força para que a família siga em frente. Eu oro em nome de Jesus e Te agradeço. Que o Senhor esteja com você e com a sua família, meu amado irmão. E eu oro agradecidos a Deus pela vida de todos vocês. E nós encerramos em o nome de Jesus, dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, hoje e permaneça para todos sempre. Amém. E graças a Deus.